Boa noite, meus queridos amigos, irmãos, irmãs. Voltando aqui ao estágio de práticas pastorais, tema missiologia. Então eu consegui aqui com o meu amigo Valdir. Ele é teólogo formado, então ele tem pós-graduação, capelania, várias outras coisas. E escreveu um livro agora e eu consegui que ele me ajudasse aí nessa caminhada de estágio e fizesse um vídeo para mim. Então, vou colocar aqui esse vídeo em seguida. Gostaria que continuassem os comentários, as curtidas, compartilhamento. Isso é muito importante para mim, pessoal. Então, se mais alguém quiser se disponibilizar aí a fazer um vídeo também, agradeço muito. Então, fiquem aí com meu amigo Valdir. Quem quiser saber um pouco mais sobre o livro dele, eu estarei colocando aqui embaixo na descrição, ok? Então, muito obrigada, pessoal. Fiquem aí com o Valdir. Olá, eu sou Valdir Venturi, sou teólogo, graduado e pós-graduado em aconselhamento pastoral com ênfase em psicologia cristã e gestão de conflitos. Eu quero que encontrar todos com muita luz, com muita paz, com muito Deus. Então, a questão desse vídeo é missiologia. O que é missiologia? Missiologia vem do latim missio, que quer dizer envio, e log, né, que é estudo. Então, estudo das missões. É uma ciência das missões, é uma teologia de missões, que nada mais é do que estuda a propagação de determinadas religiões. É uma disciplina bem jovem, porque ela nasceu pelo protestantismo no século XIX, na Universidade de Edimburgo, que teve sua primeira cátedra. E no catolicismo foi através de Joseph Smyden, né? E ele se propagou muito também depois, no período da Primeira Guerra Mundial, onde várias universidades tinham as suas cátedras. Mas a gente sabe que no cristianismo a missão já vem há muito tempo, porque Cristo já delegou essa missão, ele já apresentou o Evangelho, então a gente tem que propagar o Evangelho. O importante é que o missionário tenha um profundo conhecimento e estudo e muita experiência também, porque o mesmo ele irá apresentar Cristo. E você não pode apresentar Cristo de qualquer maneira. Você tem que ter pelo menos um bom estudo para isso. E não, porque senão você pode cair em tentação de não apresentar Cristo e sim a tua religião ou então a si mesmo. Então você tem que ter um bom conhecimento da Bíblia, não só decorar a Bíblia, uma coisa assim, mas você tem que ter um entendimento e não apenas versar a Bíblia. Você tem nos seus capítulos e versículos, por isso que eu falo que você tem que ter um entendimento. Se alguém que não entende, não conhece a palavra, te pede uma explicação, você não vai simplesmente pegar e falar um versículo da Bíblia que ele vai ficar na mesma coisa. Então, essa é a missão do missionário. Ele tem que explicar, tem que fazer entender, se compreender. Outra coisa, quando sair em locais distantes, mesmo seja o local que for, é muito bom você saber a cultura do local, a religião principalmente do local, a sua língua e seus costumes. Porque de repente você pode cair numa armadilha no teu querer mostrar um Cristo e as pessoas não querem isso, talvez. Então, tenha muito cuidado com isso aí. Você tem que saber orar.
mas mas orar sem o propósito de proselitismo, orar com aquele sentimento de empatia, com aquela virtude de Cristo dentro do teu coração. Aí sim você está fazendo uma missão. Você tem que saber aonde que você pode entrar também, né? Porque você não pode entrar em qualquer lugar. Porque jamais você pode impor a tua verdade, porque a gente já vê muito na história que muitos missionários morrem por causa disso. Porque eles querem chegar mostrando que são pastores, são missionários, querem mostrar um Cristo. Como é que você vai chegar nos xiitas, falando de Cristo? Corta mesmo, corta o pescoço. Então você tem que saber aonde pisa. A missão, ela tem que ser ordenada, ela tem que ser dedicada como Jesus mesmo ordenou. Portanto, você tem que saber que você tem um compromisso de apresentar um Deus verdadeiro, e não um Deus de igreja, um Deus simplesmente um Deus religioso, porque Cristo não é religião, Cristo é essência. Então, a missão é muito maior. Você tem que saber escutar, você tem que saber compreender, porque a pessoa que, aonde você for, ela também, ela tem uma verdade dela, ela tem uma história, ela tem um conflito, seja com ela mesma, ou com os familiares, ou com a comunidade que ela convive. Então você não pode simplesmente chegar e dizer assim, eu sou missionário, eu vou falar de Deus, eu vou falar da Bíblia, ou Cristo é isso aqui. Não é assim que funciona. Eu sempre falo, quando você vai numa loja de moto, primeira coisa, aprenda o que é uma moto. Você tem que saber entrar no mundo das pessoas, para que as pessoas adquiram confiança em você e que elas queiram saber quem é você. Eu sou um missionário, eu trabalho para Deus, e assim vai. Aí a pessoa vai de passo a passo. Não queira ser proselitista, que o proselitismo, além de ser antiético e moral, pode ser um crime também. Então, tenha em mente que você pode sim estar numa zona de risco, dependendo de onde que você for. Então, sempre se prepare bem. Nunca vá ansioso, nunca vá nervoso, nunca vá querendo, eu tenho que fazer, eu tenho que fazer. Não. Você tem que ser simples, humilde, tranquilo e verdadeiro. Aí sim você vai chegar no coração das pessoas. As pessoas gostam de ouvir. As pessoas gostam de ter uma história para ouvir e poder passar para os outros. Agora não queira inventar história também. Não queira ser o milagreiro, não queira ser o bambambam na coisa. Você é um missionário. Um missionário, você pode ser pastor, o que for. Mas você está ali para apresentar o Evangelho, mostrar um Cristo real. Até no meu livro, eu tenho um livro, que eu falo em capelania e aconselhamento pastoral, e a gente trabalha muito numa outra missão, que é uma missão hospitalar, uma missão carcerária. Eu também, nesse meu livro, eu falo sobre como você entrar num clube de futebol, como você entrar numa empresa, até numa universidade, porque as pessoas, elas estão carentes, elas estão vazias. Tem muita informação e pouca ação, principalmente por parte da igreja, porque tem muita gente que quer ver a sua igreja cheia, mas não quer ir atrás daquela ovelha que está lá desgarrada. E essa é a verdadeira missão. Um teólogo, ele tem que trabalhar com a palavra, com Deus no coração. Então a missiologia é para isso, para você saber o que apresentar para as pessoas, não apresentar um Deus ao Deus dará. Porque na minha igreja a gente faz assim, porque faz assim. Não, você não está na tua igreja, você está num lugar diferente. Você é designado com a missão pós-guerra. Ou então uma catástrofe que aconteceu. Você vai chegar falando
Labachura Catamarra? Não. Você tem que ser humilde. Você não tem que apresentar vaidades. Tem que apresentar Deus, amor ao próximo, empatia real, aquilo que nos move. E o que nos move é a nossa fé, o nosso amor a Deus, e Deus quer que todos nós sejamos unidos, porque o amor ele serve para unir, e não queira desunir através de uma religiosidade. Então, a missão tem que ser séria, tem que ser com contundência, com respeito a Deus e a respeito às pessoas que estão ali para te ouvir. Então, quando você for fazer uma missão, coloque em mente o Evangelho aqui, mas conheça também o mundo das pessoas. Porque aquele que acha que conhece tudo, esse não conhece nada. Aquele que quer pegar a religião, esse vai destruir uma nação. Então, primeira coisa, Deus. Então, é isso que eu tenho a apresentar para vocês por enquanto. Qualquer coisa, é só me comunicar. Quiserem meu livro, entre em contato que a gente vai conversar. Para mais detalhes, alguma explicação melhor, né? Porque o vídeo é curto. Então, muito obrigado e até a próxima.